Alô, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. O Brasil ficou melhor depois da decisão do Supremo Tribunal Federal na semana que passou de retomar o julgamento de 12 dos réus do Mensalão. Quando eu digo melhor, eu quero dizer em termos institucionais. Esta é a ideia desta edição do Globo News Painel. É projetar o impacto nas instituições brasileiras de uma decisão técnica, sem dúvida alguma, baseada em fundamentos jurídicos, porém de enorme relevância política para o nosso país e para a nossa sociedade. 3 são os nossos convidados, como sempre aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, para discutir o futuro do Brasil depois das últimas decisões do STF. Os nossos convidados são o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas. Outro cientista político está conosco, ele é Fernando Schuller, diretor do IBMEC. E o terceiro participante da roda é o historiador Marco Antônio Villa, que aliás é autor do livro Mensalão, o julgamento do maior caso de corrupção da história política brasileira. A pergunta é capciosa, eu admito. Se você preferir inicialmente dar uma volta nela, a gente dá, Marco Antônio. O Brasil ficou melhor ou pior depois da decisão de quarta-feira de retomar o julgamento no Mensalão? Olha, essa decisão ela tem um conjunto de impactos, William. Obviamente que se as instituições brasileiras, sobretudo o legislativo, usassem os casos de corrupção para produzir regras que tornassem o nosso sistema político menos afeito a essa relação de barganha, o país teria melhorado. O que eu lamento muito é que a cada escândalo de corrupção, o que me parece é que o legislativo aprecia o escândalo e não aprecia o desdobramento desse escândalo para o funcionamento do sistema político. Há espaço para o país melhorar. O que se espera, sobretudo do Poder Legislativo, é que, a partir desse conjunto de questões, busque o quê? Busque produzir regras que supram essas lacunas. Agora, obviamente, que do ponto de vista do Judiciário, o escândalo do Mensalão teve um efeito pedagógico, né? Nunca se discutiu tantas questões judiciais, como, por exemplo, embargos infringentes, como nesses últimos tempos. Dos quais os leigos, entre os quais nós, jornalistas, nunca tinham ouvido falar. Nunca tinham ouvido falar. Embargos infringentes virou papo de boteco, inclusive. Né? Agora, obviamente, que se daqui para frente a população também se apropriar melhor do funcionamento do judiciário, talvez essa instituição, que é uma das últimas, né, a entrar no Brasil republicano, também se torne mais permeável, né, à sociedade. Eu não estou falando aqui permeável, que a sociedade deseja, mas, sobretudo, a tomar decisões, a levar em consideração que esse país é um país extremamente desigual. Tá? Não dá para discutir escândalo político sem ponderar os efeitos que o escândalo político tem sobre o sistema e sobre a sociedade. Uma das observações que o Marco Antônio fez, eu vou pensar uma só para colocar, independentemente do que você quiser dizer a respeito da pergunta inicial. É a seguinte: se esses escândalos servissem para que as regras pelo menos fossem revistas e melhoradas, eu diria, estou usando as palavras do Marco Antônio, que o Brasil teria melhorado. Por exclusão, não melhorou. Fernando Schuller. Olha, eu diria, William, primeiro, eu acho que, em primeiro lugar, colocaste bem, do ponto de vista jurídico, o próprio voto do ministro César Mello foi um voto... Celso, você queria dizer. Como? Celso Mello. Celso Mello, desculpa. O ministro Celso Mello é um voto inatacável. Né? De fato, os embargos infringentes estão lá no regimento do Supremo. Eu concordo com alguns analistas que dizem que se o ministro tivesse votado contra, quer dizer, se o julgamento ele teria parecido um julgamento sumário. Né? Então, isso passaria muito fácil para a opinião pública a ideia de que houve um julgamento de exceção. Afinal de contas, os embargos estão lá no regimento do Congresso. O Congresso do Supremo, o Congresso teve várias oportunidades para mudar, isso não mudou. Tá certo? A justiça brasileira é protelatória, ela permite muito espaço para recursos. Aliás, achei muito interessante, falando aqui da FGV, do professor Joaquim Falcão, um artigo hoje, se não me engano, na Folha, colocando que a justiça brasileira, o advogado já sabe contar com o tempo. Né? Quer dizer, a ideia da prescrição, dos prazos. O julgamento começou ano passado, correu todo ano, vai para o ano que vem. O ministro Marco Aurélio de Mello já prevê para metade do ano que vem esse julgamento. Então, a opinião pública hoje tem uma percepção de que, afinal de contas, a justiça para os poderosos não é bem a mesma justiça para as pessoas mais simples. Essa percepção cultural, acho que fica deste momento do julgamento. Acho que não havia outra alternativa. Né? Teria sido, acho que, desastroso para o próprio processo do Mensalão, né? Que o processo tivesse terminado agora. Nós íamos criar uma figura muito característica na cultura brasileira, que é o campeão moral.
O mártir do caso, uma vítima da justiça. Você imagina o José Dirceu, o Delúbio Soares, outros líderes indo para a prisão dizendo, olha, infelizmente foi o regimento do Supremo não foi... Ou recorrendo às cortes internacionais. Recorrendo à Corte Interamericana de Direitos, como vítima de direitos humanos, o regimento não foi seguido. Então, quer dizer, nesse sentido, a gente tem que ter um pouco de... É uma paciência infinita que é nos solicitada como cidadãos brasileiros, ou seja, uma justiça que se arrasta, o processo se arrasta há 8 anos. Né? Então, agora tem um outro elemento cultural nisso, que eu acho que é um elemento político-cultural. A sociedade brasileira é muito tolerante com crime de natureza política. Não é? Quer dizer, acho que a boa parte do Supremo, e eu diria boa parte da opinião pública, do fundo não está convencida de que essas pessoas de fato cometeram um crime, pelo menos um crime grave. Posso voltar isso um pouquinho mais adiante? É que vocês colocam tantas coisas de uma vez só na discussão, e aí eu queria colocar o Vila na conversa, e depois esses aspectos que vocês dois mencionaram, por sinal, ambos, tanto o Marco Antônio quanto você, Fernando, terminaram a primeira intervenção ampliando a percepção do que acontece para questões sociais muito mais amplas e profundas. A gente tem tempo no programa para voltar a elas, eu queria ouvir em primeiro lugar o Vila. Bem, eu tenho algumas discordâncias, né? Eu acho que no caso, nós temos no caso especialmente da sessão em que o ministro Celso de Mello, é bom lembrar que o tribunal foi rachado, estava 5-5, portanto havia uma séria divergência de interpretação e ele optou pela aquela que acabou sendo vencedora tal. Eu, no meu entender, bastava ler a Lei 8.038, o regimento, não cabe, a lei é superior ao regimento. O regimento teve força de lei na Constituição da ditadura, que ele citou, inclusive, com largos elogios. Foi muito triste. Os momentos históricos do ministro Celso Mello, eu tive, sendo muito sincero, vergonha. Né? Ele citou a Constituição de 67, emenda constitucional da ditadura militar, junta militar de 69, citou Alfredo Buzaide, citou, olha, a Constituição do Império, quando nós tínhamos milhões de escravos, em suma. Foi muito ruim a sustentação histórica dele e tal. Agora, mas deixando essa questão de lado, não foi nunca um julgamento de exceção. Porque se eu cometo um crime, eu, você e tal, nós somos julgados em primeira instância por um juiz. Aí vamos recorrer ao Tribunal de Justiça, normalmente são 3. Depois, se for o caso, para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça ou o STF, depende do crime. Bem, o processo começou em agosto de 2007, quando ele foi recebido, em 4 sessões, com o Brasil inteiro cobrindo sessões abertas, transmitidas ao vivo e tal. Foi recebido o processo. Foi até dezembro de 2011 o trabalho feito por Joaquim Barbosa, um trabalho em que ele ouviu 600 testemunhas, fez dezenas de perícias, teve 50 mil páginas, todo o processo tal. Foi para revisão. Ficou 6 meses na revisão, que terminou em junho e foi marcado por Aires Brito o julgamento a partir de agosto. 53 sessões, de 2 de agosto a 17 de dezembro. 53 sessões tal. Portanto, teve tempo suficiente. Agora, na sessão dos embargos de declaração e infringentes foram 11, num total de 64. Não há julgamento na história do Brasil tão longo, tão transparente, tão garantidor de direitos e tal. O que esse julgamento significou para mim, ao assistir que não terminou, e é possível que ele passe até de 2014, porque é possível fazer embargo de declaração de embargo infringente. É bem provável que vá para 2015. Vai 2015, porque inclusive quem vai assumir a presidência, depois do Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal, é Ricardo Lewandowski, né, pelo regimento e tal. E 2 ministros, pela expulsória, se é que ficaram até lá, poderão sair antes, que é Celso de Mello e Marco Aurélio, que votaram pela condenação, especialmente a questão toda é formação de quadrilha, tem lavagem de dinheiro, mas principalmente formação de quadrilha, e que afeta o núcleo político e tal. Porque os que foram favorecidos pela decisão é o núcleo político, o núcleo publicitário. E o núcleo financeiro... Esses não têm chance alguma. Não tem chance alguma. Então nós vamos chegar à conclusão que o mensalão, usando a expressão de Roberto Jefferson, foi organizado por aquele carequinha mineiro, né, que é o Marcos Valério, como a dona de um banco, e que iludiram políticos ingênuos que estavam dentro do Palácio do Planalto ou na presidência da Câmara dos Deputados, como João Paulo, dentro do Zé Dirceu, ou liderando partidos na Câmara dos Deputados. Então ficou um sentimento que o Supremo reforçou de que garantir direitos é impunidade. Quando o Celso de Mello insistiu do direito do cidadão frente ao Estado opressor, se fosse aquele cidadão chamado Zé Maria, que mora no Capão Redondo e que roubou um shampoo, eu entenderia. Mas não é. São pessoas que estiveram à sombra do Estado e cometeram crimes de peculato, que não é caixa 2, desvio de dinheiro público, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc. Então, a questão toda disso passa para a população o seguinte: basta você ter um bom advogado, eu sei que isso é uma
repetição, mas todo mundo fala, basta andar nas ruas, ter bom advogado, estar bem relacionado, pagar peso de ouro ao advogado que não fala as origens dos seus honorários, não quer saber, ser bem relacionado na estrutura de poder e ser branco, aí você consegue tudo. Reforçou que o poder judiciário está de costas para o país e que não tem relação nenhuma com a cidadania. Enquanto nós temos uma certa democracia no executivo, que está sendo construída, uma certa democracia no legislativo que está sendo construída, o judiciário continua de costas para o país. Marco Antônio, eu acho que a principal divergência de interpretação é a seguinte: enquanto tanto você quanto o Fernando, em boa parte, colocam ou tiram da perspectiva imediata os motivos e as argumentações jurídicas ou técnicas que levaram o ministro Celso de Mello a votar como ele votou, e reiteram o fato de que, na verdade, esse Supremo está se movendo num ambiente muito maior, muito mais perigoso e muito mais propício para a sensação de impunidade, que é a que o Vila levanta com muita ênfase, o Vila argumenta de outra maneira, dizendo no fundo, e se eu cometer uma injustiça ao resumir seu argumento, Vila, por favor, você me corrija, dizendo no fundo o seguinte: não se tratou de um problema jurídico. De cara a interpretação foi política, e se ela seguiu algum padrão que existe no nosso país, é de que ricos, poderosos e brancos escapam sempre, Marco Antônio. Olha, eu vejo que o debate foi técnico, tá? Se teve aí uma longa argumentação, inclusive de se levantar teses que opuseram argumentos, e o resultado final é a prova disso, ou seja, nunca se viu, acho que o Supremo tão dividido numa questão, e o próprio país parou para ouvir isso, né? Agora, a questão específica que esteve em jogo na última quarta-feira. Do mensalão. Agora, eu penso que essas questões que o Vila coloca, o judiciário de costa para o país, são questões que antecedem o mensalão. Ou seja, isso está reiterando e passa realmente essa impressão, obviamente que não só por isso, por 8 anos de julgamento, também talvez por fato de alguns casos, inclusive que antecedem o mensalão, não terem entrado na agenda do judiciário também. Tá? E, por exemplo, não é um problema nacional, ele é um problema subnacional também. Nós temos aí diversos problemas em assembleias legislativas, em outros níveis de governo, que também são casos de corrupção, são casos de lavagem de dinheiro que estão ou na fila da Assembleia, ou sequer o Judiciário começou a apreciar ainda. Então eu penso que esse é um problema maior, onde o contexto do mensalão está inserido nele. Tá? Então eu acho, aí volta a sua primeira pergunta, o país melhorou? Eu acho que o país tem muito a melhorar ainda. E talvez, sobretudo o próprio judiciário. Existem algumas pessoas que são estudiosas do judiciário que dizem que o judiciário entrou na República a partir do momento da criação do CNJ. A partir do momento em que ele começou a dialogar mais com a sociedade. E os nossos avanços são avanços incrementais. Não é o mensalão, não é um outro escândalo que vai revirar o judiciário da noite para o dia. Fernando, eu acho que depois de tudo que eu ouvi de vocês três, eu volto a uma expressão que você usou na sua primeira, até agora, a única intervenção no programa, quando você disse: nós vamos precisar de um pouco de paciência. Você descreveu a situação jurídica diante da qual o ministro Celso de Mello estava colocado, e naquele momento você disse algo que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: praticamente você disse, não havia outro jeito. Se fosse o voto a favor da não admissibilidade dos embargos, ficaria a impressão ainda pior. Em outras palavras, você coloca o que aconteceu como o menos pior dos cenários. E aí vem a minha pergunta. Diante de um cenário que vocês três traçaram, com o qual eu, como jornalista e como cidadão, concordo, de profunda decepção e frustração de grandes setores da sociedade, da maneira como os nossos sistemas funcionam, não só o judiciário. Foi mesmo a menos pior das opções? Eu não tenho dúvida, viu, William? Aliás, eu aqui estou evitando de fazer uma discussão de um plano jurídico. Né? Não, nós também. A ideia do programa é justamente projetar um pouco como é que ficam as instituições. 2 cientistas políticos, um historiador, e aqui eu sou um historiador. E um jornalista leigo. Eu estou evitando, eu vou considerar que existiam razões
né? Boas razões jurídicas de um lado, boas razões jurídicas por outro lado. Né? Eu vi esses dias um comentarista colocar uma coisa muito inteligente, a decisão não é por computador, né? Não clica um botão e a lei sai interpretada. Por isso precisa a pessoa do juiz, a pessoa do ministro que faz a interpretação devido da lei. Vai pesar mais o regimento, se não vai pesar, se vai analisar, por exemplo, a origem. Esse tema que o Marco coloca é um tema muito interessante, mas é mais interessante para um cientista, para um historiador, do que eventualmente para um jurista. Né? A legitimidade da lei, se ela é boa para a democracia ou não, mas o fato é que existe uma positividade, vamos dizer assim, uma objetividade ali no texto que precisa ser interpretada no momento. Né? O que eu, até pelo meu viés de cientista político, eu diria assim, eu discordo um pouco de que havia uma grande pressão da sociedade para que esse julgamento fosse levado com rapidez. Tem lá hoje, eu vi nos jornais, as 5 atrizes, né, vestidas de luto, e assim por diante, nós vimos essa semana aí, mas o fato, vamos lá. O Mensalão vem de 2005, 2006. O presidente Lula se reelegeu, logo em seguida. 4 anos depois, a presidente Dilma se reelegeu. Ou foi eleita pela primeira vez? Desculpa. O projeto do Lula, enfim, a Dilma se elegeu pela primeira vez. No ano passado, no meio do julgamento do Mensalão, no auge do julgamento do Mensalão, o presidente Lula trouxe um candidato, um bom candidato, independente de qualquer avaliação, aqui em São Paulo, pessoal, escolha sua, o seu padrinho elegeu na cidade de São Paulo, que é o maior, talvez o maior tambor de repercussão política do país. Né? Agora, nas últimas manifestações que a gente teve, a pauta do Mensalão não estava nos cartazes, não estava nas multidões. Eu acompanhei no Rio de Janeiro, as multidões no Rio de Janeiro protestavam contra o governador Sérgio Cabral, por eventualmente denúncia, etc., não sei nem exatamente quais. Mas a pauta do Mensalão não estava na pauta das grandes mobilizações do país. Ou seja, a sociedade brasileira já precificou o Mensalão. Né? E ele, inclusive, na minha visão, não tem maior impacto político. Né? Pelo menos não teve até agora. Seja eleitoral, seja... O PT, de alguma maneira, já foi absolvido pela sociedade brasileira. Eu não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado. Isso é um fato. O presidente... Aliás, essa história, eu brinco sempre que é uma fábula de uma cabeça sem corpo. Né? Porque se atribui toda a autoria intelectual a um personagem, que é o José Dirceu, vendido como personagem maquiavélico, tem um livro, uma biografia, O Homem de Cuba, O Homem, etc. Afinal de contas, ele era um chefe da Casa Civil, era subordinado diretamente, né, ao presidente da República. O chefe da Casa Civil não faz nada. Ainda mais um processo de 2 anos, não é? Nessa complexidade, mobilizando milhões de reais, comprando boa parte do sistema político brasileiro sem conhecimento do presidente. Então é uma fábula que já nasce com uma não verossimilhança brutal. Né? E aqui eu não estou jogando, a sociedade brasileira permitiu que esta fábula prosperasse. Acredita nela. Quer dizer, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. De fato, a sociedade brasileira, as instituições, o Ministério Público, o Supremo, a Justiça brasileira, a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, permitiu que esta história prosperasse desta maneira. Né? Mas, Fernando, tem um componente extraordinariamente cínico no teu argumento. Eu digo isso com apreciação intelectual pelo argumento. Que é o seguinte, no fundo o que nós estamos discutindo aqui nesse momento do programa é se o que foi mais importante quando a gente considera a decisão que foi tomada na quarta-feira. Teria sido melhor combater essa sensação de que os poderosos acabam sendo impunes, ou teria sido mais importante, como é um pouco a sua linha de raciocínio, preservar o lado jurídico institucional de um órgão importante, como é o STF e a Constituição? Afinal de contas, foi esse o principal argumento do ministro Celso de Mello. Porque os incrementos, como você diz, são gradativos, e agora é que eu acho que vem o lado cínico, no bom sentido, se é que é cínico, do seu argumento, que é o seguinte: isto está precificado. No fundo, o eleitorado, por mais que se fale a respeito disso, reelege as pessoas diretamente acusadas como responsáveis e compra uma fábula, como você diz, eu não encontro outra palavra melhor, na qual não há um cabeça. Isto aconteceu. Vila. São várias questões boas, a gente poderia ficar uns 3 programas conversando. Eu acho que tem de ser, me parece, a especificidade em relação à discussão da ação penal 470, porque ela é originária, ela nasce no Supremo e termina no Supremo. Quer dizer, é diferente de outros tipos de processos, que começam muitas vezes na primeira instância, chega à segunda instância e termina no Supremo. Então ele tem características especiais devido ao foro privilegiado, no que eu sou a favor, inclusive, e tal. Mas aí é uma outra questão. Eu acho que a questão me parece chave, não me parece que a população anistiou, absolveu o PT em 2006, 2010. Eu acho que não é por aí. A grande questão foi 2006.
2005, ainda na fase da CPMI dos Correios, né, que foi a mais importante, na minha leitura, a CPMI da história do Congresso Nacional, que fez um relatório brilhante, com subrelatorias, com excelente trabalho e tal, e ao mesmo tempo... Só para lembrar quem nos acompanha, Vila, Sim. desculpe, mas Não, você claro. volta ao raciocínio, Sem problema. uma CPMI que nasceu de um escândalo de corrupção. De corrupção nos Correios, com um funcionário que tinha recebido R$3.000 com a mão esquerda, né, fazendo É uma assim com os imagem dedos famosa, e tal. ficou. E a partir dali todo mundo imaginava que ficaria naquela esfera. Aquilo se ampliou, e especialmente pela entrevista dada no domingo pelo então presidente do PTB, deputado federal Roberto Jefferson, que inclusive consagrou a expressão mensalão e tal. A partir dali, teve o processo interno do Conselho de Ética, mas ao mesmo tempo corria em paralelo... Volta ao teu argumento. A CPMI e tal, que foi até abril do ano seguinte, quando foi aprovado o relatório em 2006 e tal. As revelações do segundo semestre de 2005 foram gravíssimas tal. Iam puxando o fio até chegar ao presidente da República. Eu sempre falo que é o réu oculto. É uma espécie de brincadeira, ele está escondido atrás. É o réu oculto. Chegou o presidente da República, porque foram aparecendo um número de escândalos no segundo semestre, os dólares na cueca, depois quando o então publicitário do PT, Duda Mendonça, ao vivo e a cores, na sessão da CPMI, declarou que recebeu o pagamento pela campanha presidencial de 2002, e no exterior, o que configurava crime de responsabilidade, está na Constituição. Aí seria o próximo passo, se há um crime de responsabilidade, que envolve diretamente o presidente. Esse passo nunca foi dado. Nunca foi dado. Aí é que é o X da questão, que historicamente vai ser sempre lembrada até o final dos tempos a oposição. A oposição argumentou o seguinte, bem, temos de abrir um processo de crime de responsabilidade. Diz a Constituição, quem abre a Câmara e quem termina o processo é o Senado. Foi o que ocorreu em 1992, tal qual dispõe a Constituição. Bem, aí falou assim, mas pode criar uma turbulência econômica, né? No momento ainda que o país estava se reestruturando e tal, então é melhor levar a expressão da época, o candidato sangrando nas cordas para nocauteá-lo facilmente em 2006. A expressão, e aí eu vou falar quem foi, porque outro dia ele não gostou, quando eu escrevi um artigo, respondeu, depois mandou uma longa carta pessoal, é o Fernando Henrique Cardoso. E tem de dizer os nomes. A análise dele, o papel que ele teve foi absolutamente nocivo ao futuro do Brasil. Não só a oposição, nocivo ao futuro. Eu até brinquei nesse artigo, tinha escrito no Estadão, que ele nunca tinha acertado uma análise de conjuntura. E é verdade, errou todos. Ele quis romper com o Sarney na véspera do Plano Cruzado, foi lembrando todas as histórias. Com todo o respeito só estou pedindo intelectual. cuidado, porque você está puxando não, vários... Não, mas é que apareceram várias questões. Tá. Então, como foram questões que foram do mensalão e passaram para outros, então aí é 2005. A questão toda, a partir que a oposição não tomou a frente, e seria um processo desgastante, você deu condições no final do ano, em dezembro, janeiro já de 2006, para o Lula recompor a sua base. E aí o PMDB joga um papel fundamental. Então. Só para eu chegar ao final do primeiro bloco, nós estamos chegando ao final desse primeiro segmento, a gente retoma logo mais. Perfeito. Só para ver se eu entendi corretamente o que eu ouvi você dizer. Sim. Você inverteu o argumento. Sim. Não é que o eleitor tenha, através das urnas, conferido um status de absolvidos àqueles que foram acusados de malfeitorias. Sim. Na verdade, você coloca no ombro da oposição. Sim, naquele momento. E a capacidade que o Lula teve de ler a conjuntura na passagem de dezembro de 2005, janeiro e fevereiro, que era necessário recompor, e o papel do PMDB vai ser chave, ele faz uma reforma ministerial e consegue recompor e se livra de um peso que era uma antiga liderança que o atrapalhava. Vamos então fazer, eu fico num papel horrível de interromper o historiador e os argumentos de todos vocês, é porque eu sou obrigado a manter o tempo. Nós estamos chegando ao final do primeiro segmento. Sim. E eu vou pedir a vocês, vamos voltar ao tempo presente e jogar um pouco para o futuro e agradecer a reconstituição dos fatos como você fez. Na segunda parte do programa a gente volta com essa questão de novo, Antônio, institucionalmente. Afinal de contas, o que isso daí projeta?